Vocês viram que a Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio porque viu motivações políticas em relação a isso. Aí o que o Alexandre de Moraes fez? Interrompeu também um processo de extradição de um pedido da Espanha de um traficante de drogas, tá bom? Ele simplesmente negou, interrompeu esse pedido. Olha a diferença da situação. Porque, no entendimento dele, é uma questão de reciprocidade, não é mesmo? Já que a Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio porque viu motivação política nessa situação, nesse caso, o Alexandre de Moraes foi lá e também interrompeu esse pedido de extradição de um traficante de drogas. Simplesmente isso. E nós estamos aqui também no nosso link com o Oswaldo Eustáquio para explicar um pouco sobre essa decisão. Oswaldo, conversamos nas semanas passadas e estamos conversando hoje novamente, agora com essa decisão da Espanha negando a extradição sua em relação a todo esse caso, enxergando uma motivação política. Queria que você trouxesse também seu posicionamento sobre isso e falasse sobre as decisões do Alexandre de Moraes. Bom dia, Oswaldo Eustáquio. Bom dia, é uma alegria falar na Gazeta do Povo, esse veículo que eu escrevi por quase 8 anos, e fui correspondente em Paranaguá, e ganhei meus grandes prêmios do jornalismo, ganhei pela Gazeta do Povo. Essa perseguição política contra mim, que nós vínhamos falando há muito, foi constatada pelo maior tribunal espanhol. A Audiência Nacional Espanhola identificou motivação política e mais, risco para a minha vida se eu fosse devolvido ao Brasil. Porque o Brasil se tornou uma ditadura. E tem algo nessa decisão que nenhum veículo de comunicação deu, e eu trago em primeira mão aqui na Gazeta do Povo, que os juízes espanhóis falam. E essa perseguição política é motivada por inquéritos coletivos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a Espanha reconhece também que é uma perseguição contra Bolsonaro. A Espanha representa a União Europeia também. Então, essa decisão judicial, por unanimidade, por 3 juízes de um colegiado da Suprema Corte Espanhola, é uma decisão que vem como uma bomba no Brasil e desmoraliza o Brasil em todo o mundo. E a Embaixada do Brasil pede sigilo nesse processo. Por que sigilo? Porque está sendo desmoralizada. E não é mais só o STF. O governo Lula também entrou de cabeça nesse meu processo de extradição, inclusive com o embaixador marcando reunião no governo espanhol, dizendo que o próprio AGU queria vir à Espanha para defender a minha prisão preventiva e a minha extradição, que já foi negada, acabou. Esse processo acabou, esse processo não tem mais como reverter. Embora caiba recurso para o pleno da Audiência Nacional, mas o órgão acusador, que é o Ministério Público da Espanha, disse que não há crime. E se não há crime, a Justiça Espanhola não tem nem como não tem nem como me condenar, não tem nem como me extraditar, porque o órgão que é o patrono do processo, que o Ministério Público, falou assim, não há crime no caso do Oswaldo. Bem, essa é a questão primeira que eu tenho para falar para vocês, que a gente foi como um Davi contra Golias. Alexandre de Moraes foi humilhado aqui judicialmente na Espanha, e isso aconteceu. Agora, como é que a Espanha amanhece hoje? Amanhece sem entender nada. Quando a minha extradição é negada pela Espanha, por motivos políticos, cumprindo o acordo bilateral Brasil-Espanha, a Espanha cumpriu o acordo, porque no seu artigo 4º do Tratado de Extradição está muito claro, não vamos extraditar nenhum cidadão por motivações políticas. Então a Espanha, cumprindo esse tratado, agora o Reino da Espanha acorda com uma retaliação e com uma crise internacional aberta por Alexandre de Moraes, que quando a Audiência Nacional decide não me extraditar, o Alexandre de Moraes pega um traficante que traficou 52 quilos de cocaína na Espanha, que já estava preso no Brasil, porque a Interpol o prendeu, esperando já a sua extradição, porque sim, no caso dele, é um caso de extradição, tráfico de drogas, o tratado diz sobre isso. O Alexandre de Moraes não apenas paralisa a extradição dele. Um criminoso que estava no presídio já há quase 1 ano e meio, é solto e está em casa. O Alexandre de Moraes mandou soltar o traficante, que estava preso, esperando a extradição. O Alexandre de Moraes mandou soltar e mandou ele para casa. Possivelmente esse traficante deve romper a tornozeleira eletrônica, deve fugir. E o Alexandre de Moraes ajudou na fuga internacional de um traficante de drogas. Por que o Moraes fez isso? Para tentar
que a Espanha oferecesse um acordo: ó, a gente troca o Oswaldo Eustáquio pelo traficante, vamos fazer essa troca. Só que isso é insano. Isso que o Alexandre de Moraes fez, agora ele está apontando o canhão da Europa para o Brasil e abrindo uma grande crise institucional. Isso aí, pessoal, audiência nossa sempre qualificada. Estamos com o Oswaldo Eustáquio falando conosco no Café com a Gazeta do Povo. Muito importante que o Oswaldo mencionou aqui em relação a essa liberação, né? Porque a prisão domiciliar agora para um traficante com a tornozeleira eletrônica. Aí você lembra do caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, cabeleireira do 8 de janeiro, ficou muito marcada depois de 2 anos presa sem qualquer denúncia. Foi para casa também com a tornozeleira eletrônica. Olha o nível que está a justiça, especialmente o STF e o Alexandre de Moraes. Oswaldo, vou passar para o nosso grande apresentador lá em São Paulo, Lucas Saba, que ele tem uma pergunta para você também. Vai lá, Saba. Bom dia, Eustáquio. Um prazer falar com você. Na verdade, vou fazer 2 em uma aqui. A primeira, a gente não espera muito do Poder Judiciário brasileiro, né? Mas me parece também que tem outras forças querendo essa sua extradição, forças essas políticas, né? Eu diria, o governo do PT fazendo um grande esforço. Queria que você analisasse isso. E primeiro, e segundo, aliás, por que você escolheu a Espanha, né? Muitas das vezes a pessoa acaba indo para os Estados Unidos, tem a questão do Trump, tem Javier Milei na Argentina. Bom saber também que na Espanha temos ainda uma liberdade de expressão. Bom dia. Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu escolhi a Espanha porque a Espanha hoje é um regime monárquico, né? Tem o presidente do governo aqui, que é um presidente de esquerda. A Espanha hoje é governada por um socialista, Pedro Sánchez. E quando minha extradição foi solicitada, por 11-0, os 11 ministros do governo espanhol votaram pela minha extradição. Então, o governo espanhol também apoiou a minha extradição. Então, eu não venci apenas o Alexandre de Moraes, o STF. Você falou que o Estado brasileiro se empenhou sobremaneira sobre isso, inclusive com o embaixador do Brasil pedindo uma reunião com o governo da Espanha, reunião feita em 3 de abril, dizendo da importância para o Brasil da minha extradição. E o governo da Espanha se juntou ao governo brasileiro nessa empreitada. O governo da Espanha também pediu, inclusive, minha prisão preventiva. Então foi o STF, o governo brasileiro, o governo espanhol, todos pedindo minha extradição. Agora, quem julga isso? A justiça. E a Audiência Nacional Espanhola, ela, por unanimidade, entendeu que não havia motivos para extradição. Então, sobre a força empenhada, é maior do que você pensa ainda. Não foi apenas o STF e o governo Lula, foi também o governo da Espanha. E essa força sobremaneira reverteu quase que num efeito de ação e reação, porque a reação contra eles será na proporção da ação deles, não minha. Tipo, é como jogar uma bola na parede e essa bola voltar na tua cara. É isso que está acontecendo com o STF no Brasil e sendo desmoralizado no mundo inteiro, o STF e o governo Lula, que está constrangido com essa situação. Eu escolhi a Espanha porque aqui é um regime monárquico, aqui também tem um rei, o rei pode interferir num pedido de extradição, caso ele queira, então tem a justiça, tem o rei, e eu confio na justiça espanhola, porque aqui é uma justiça mais conservadora. Os juízes espanhóis, eles são mais conservadores, porque a Europa é mais conservadora. A Europa, a gente, perto de Toledo aqui, Toledo é uma cidade que tem edificações de 3 séculos antes de Cristo. Eles não vão colocar em risco esse patrimônio conservador deles, de conservar a Europa, de conservar a cultura deles, por causa de um capricho de um ministro que, infelizmente, tem exagerado e tem perseguido não só a mim, como a milhares de brasileiros.